Olá pessoal, daqui é Geoff Plants, o vosso anfitrião, e neste episódio nós temos, portanto, a Ana Paula Lino, youtuber, orquidófila, escritora, portanto, uma pessoa que faz imenso conteúdo e dá dicas sobre plantas ornamentais e frutíferas, mas, portanto, por trás destes títulos todos, quem é a Ana Paula Lino? Eu sou especialista em plantas, eu nasci no meio das plantas. Então, a minha vida toda eu, né, morei na fazenda com meus pais e meus irmãos, que tem a produção de plantas, de mudas, assim, bem pertinho. E depois disso, eu fui para a floricultura, é uma floricultura familiar, e então eu tenho muita prática ligada a plantas. E também eu me especializei, então a parte teórica também. E, portanto, essa paixão surgiu portanto, derivado à sua família e derivado à vossa produção. Isso, principalmente o meu pai, que ele deu aula na Universidade Federal de Viçosa há 36 anos, na área de plantas, fruticultura. Então, eu Uhum, fui vendo ele naquelas aulas, muita gente aqui do país todo e procurava para saber alguma coisa de plantas, porque realmente ele entendia muito. Mas da área de uhum, frutíferas. E eu falei assim, um dia eu quero ser parecida com meu pai, mas na área ornamental. Então, eu ensino uhum. bastante nas minhas redes sociais, 35 anos que eu trabalhei em floricultura, então eu ensino também sobre frutíferas, mas muito mais na área das ornamentais, principalmente aí das orquídeas, né, que o pessoal tem paixão. É verdade, é verdade. Já lá vamos. E, portanto, Ana, como foi de colecionar plantas para colecionar e produzir, portanto, como foi de passar disto para de repente saltar, portanto, para as redes sociais e de repente começar a criar conteúdos? Portanto, como é que foi essa experiência e esse salto? Essa parte prática, aliada à teoria, ajuda muito a gente na comunicação, no Uhum, ensinar, né? E eu trabalhava, então, nessa floricultura, trabalhei quase 40 uhum. anos, e comecei lá a fazer algumas postagens nas redes sociais da floricultura e estava dando muito certo. E eu, assim, como eu trabalhei no comércio quase 40 anos, eu estava bem cansada do comércio. Então eu falei: "Não, eu quero, fazer um trabalho", né, eu tenho filha, marido, tal, eu dentro de casa, isso aí vai me ajudar, então eu vou trabalhar, vou fundar o meu Instagram, o meu YouTube, minhas redes sociais, eu vou trabalhar com isso. E foi assim. Eu não estava muito satisfeita com o comércio e já estava dando muito certo lá, nas redes sociais de lá, então eu fiz essa migração. Ok, portanto foi numa altura ótima, porque foi quase Covid, não é? Portanto, ia aparecer o boom, não é? Portanto, foi a melhor altura para. Foi. Como é que foi? Portanto, começou a produzir conteúdos, começou a ganhar os seus seguidores. Como é que de repente passou, portanto, como é que foi essa experiência de começar a criar conteúdos e de repente começar a viralizar, a começar a ganhar muitos seguidores e a tornar a sua vida basicamente a criar conteúdos sobre plantas, aliando à sua experiência e aos seus conhecimentos. Mas como é que foi isso para si? Porque de repente a pessoa vê-se exposta uma coisa é gostar de plantas, mas de repente a pessoa vê-se exposta a milhares de pessoas a verem os nossos conteúdos sobre aquilo que nós gostamos. Quanto à exposição, com isso eu não importo, eu gosto muito, sabe. Então eu tenho esse gostar, não tenho, assim, timidez, isso aí para mim não é Uhum, problema. Eu tive dificuldade com a questão da internet, do editar vídeo, porque eu sou de outra geração, né, eu tenho 51 anos. Então hoje, as pessoas mais uhum. jovens ou que estão nascendo agora, parece que eles têm um chip no cérebro. Eles já sabem, nasce e já aparece mexendo no celular, editando vídeo, e isso, aquilo, é tudo muito rápido, eles entendem muito. Então essa parte o digital para mim que foi o mais difícil. Mas daí eu procurei fazer cursos, eu contratei pessoal que me ajudasse com aquilo ali, porque realmente para a minha geração essa parte do ao vivo ali, passar para o digital é bem complexo, sabe?
Mas eu tive um conhecimento que eu acho que é bem mais difícil de adquirir, bem mais demorado, e o gostar de me comunicar, a exposição para mim não é o problema. Então, porque isso é muito individual, né? No meu caso, o mais difícil foi mesmo entender a Uhum. informática, né? Essa parte de como funciona o virtual. E descreva-nos, portanto, assim um bocadinho a sua coleção de plantas e como é que a dispõe, portanto, na sua casa. Eu não sei se tem plantas na casa toda, se é só no jardim. Para quem não a conhece, cá em Portugal, pronto, eu sigo-a, portanto, eu sei mais ou menos aquilo portanto, que a Ana expõe, mas como é que descreva-nos assim um bocadinho a sua coleção e assim visualmente para nós conseguirmos ter assim uma ideia. Olha, esses dias veio um pessoal que não sei se aí tem isso, mas o pessoal que anda nas casas olhando a questão de dengue. Se tem água no pratinho, tem isso aí, né? Não, nós não Esses temos dengue empresas. em Portugal. Sim. Nossa, aqui tá de matar. Tá muito, muito, muito. Então tem o pessoal que fiscaliza as casas e tal. Aí o cara, achei muita graça, ele entrou na minha casa, no corredor, aí ele falou assim: nossa, que delícia essa casa! Isso aqui é a floresta amazônica, eu tô me sentindo na floresta. Então, a minha casa tem muitas, muitas plantas. Eu moro numa casa que tem quase 4 lotes, então é uma casa grande. E eu divido elas Uhum, por espécies. Por exemplo, na entrada da minha casa é muito uhum, quente. Assim, além de ser sol, por causa da estrutura, é muito quente. E minha casa é muito antiga, vem da época da minha avó, tal. Eu vim aqui desde pequena. Então, na entrada eu coloco cactos e suculentas. Então, eu disponho as espécies uhum. separadamente e de acordo com o ambiente que elas precisam. Então, é uma planta que precisa de sol, precisa de meia sombra, Ok. mais sombra. Então, eu tenho plantas na casa toda. Nesse corredor que o rapaz se referiu, é um corredor que é de meia sombra, não tem muito vento. Então, assim, eu coloco ali as samambaias, elas ficam muito bonitas ali, os filodendros, jiboias de várias espécies. Então, uma coisa assim, é um varal que eu montei, parece um varal de roupas, mas ele é assim, um cabo de aço, ele é muito bonito assim esteticamente, e não é um varal de roupa, no caso é um varal de plantas. Eu brinco assim com o pessoal. Então, Uhum. eu tenho esse grupo. Aqui no fundo eu tenho um espaço que é horta, no chão um gramado, parece um tapete verde, e no canto desse gramado um orquidário. Realmente, as orquídeas ficam no orquidário, onde tem uma tela de sombreamento de 50%, ali fica várias espécies de orquídeas. Uhum. Eu tenho, então, assim, bastante separado as plantas por espécies. Então, um local que fica as minhas begônias, né? Os cactos e suculentas, tem um espaço só das rosas do deserto, porque dentro de casa é importante o pessoal pensar o seguinte: não é dentro de casa e fora de casa. Só dois microclimas. Nós temos que pensar que numa casa você tem vários microclimas. Então, lugares de maior umidade, que é mais úmido e menos, que venta mais e venta menos, além do sol, da luz. Então, são microclimas dentro do orquidário. Então, dentro do orquidário, todo mundo é assim. Tem dentro do orquidário o lugar que bate mais luz, o lugar que bate menos luz. A Uhum. parte de cima que recebe mais luz e a de baixo que recebe menos luz. Então, com isso, o grupo de plantas maior que existe é das orquídeas, o mundo inteiro. As orquídeas é a maior família de plantas. Então, eu tenho várias espécies. Aí, o que eu faço? Eu coloco as orquídeas, como a catleia, por exemplo, que gosta de muita luz na parte de cima, phalaenopsis, sapatinho, que precisa de pouca luz para o florescimento, pouca luz entre aspas, que na Sim, verdade claro, tudo claro. quanto é orquídea precisa de luz. Ali naquele espaço. Então, são microclimas que tem dentro do orquidário, em qualquer casa tem vários microclimas. Ok, Tá? ok. Sim, deu-nos para perceber que tinha, pronto, realmente que tem bastantes plantas. Quais é que são, portanto, Ana, quais é que são, diria assim, embora eu acho que já tenha adivinhado, mas quais são as suas plantas favoritas e porquê? Olha, a minha favorita entre as plantas ornamentais, sem dúvida, seria árvores do ipê amarelo.
amo o ipê amarelo e a árvore aqui do país, sabe? O símbolo nacional. Você conhece o ipê amarelo? Vocês têm aí? Não, quer dizer, algumas pessoas têm, mas é uma coisa bastante exótica, não é assim uma coisa que nós temos assim, nem toda a gente tem, nem toda a gente conhece. Ah, aqui é nativo, muitas pessoas têm, e são várias cores de Uhum. ipê, né? E tem um branco, amarelo, roxo, rosa, verde, marrom, mas a minha paixão mesmo é o amarelo. E entre as plantas ornamentais de menor porte, são realmente as orquídeas. Eu tenho Pois, paixão pelas orquídeas. São plantas eu que calculei. duram 30, 40 anos, passam orquidário de pai para filho, e assim, são muitas espécies. Tem orquídea de sol, de meia sombra, de sombra, então assim, as orquídeas, eu acho uma beleza aquela o tamanho da flor, a diversidade, as cores, sabe? Sim, sim. As Sim, eu calculei, pronto, tendo em conta quem a segue, percebe quando fala de orquídeas, fala de uma maneira diferente do que quando fala das outras plantas e a sua alegria quando mostra as suas próprias plantas é diferente quando fala das suas orquídeas e quando fala das outras, portanto, eu já mais ou menos sabia, até porque, pronto, tem um orquidário e, portanto, não dava propriamente para enganar. Mas, portanto, Ana, quais é que são, assim, dos conteúdos todos que faz, porque faz vários, portanto, visita produtores, fala das suas plantas, fala também, portanto, faz também conteúdos acerca de como fazer isto ou fazer aquilo, ajudar as pessoas em algumas dicas, mas quais é que são, assim, os conteúdos que mais gosta de fazer, que mais lhe prazer lhe dá fazer aquele conteúdo? Eu gosto muito de fazer conteúdo quando eu faço aqui na minha casa, na floricultura, que é um quarteirão daqui, Uhum. principalmente aqui na floricultura e na fazenda, porque a fazenda é 5 quilômetros daqui, onde minha mãe mora, né? Onde eu vivi a vida toda. Então, eu faço muito. Mas o principal dos meus conteúdos que eu gosto são as visitas. Então, em todo lugar que eu vou, Hum. agora eu vou na Bahia, agora em julho. Eu já estou vendo floricultura, orquidário, então, assim, lugares novos e eu faço ali o conteúdo. Eu faço Reels, faço YouTube. Então, assim, a coisa que eu mais gosto. Fazer conteúdo em lugares novos. E, portanto, desses sítios todos que já visitou, portanto, essas estufas, esses criadores, esses produtores, quais é que foram, se calhar, aquele ou aqueles sítios que a deixaram assim mais surpreendida e porquê? Portanto, desses sítios, assim, o que é que a deixou totalmente boca aberta? Dê-nos assim uns exemplos e porquê? Olha, tem um produtor, foram dois. Tem um produtor que ele faz parte do Veiga Olambra, que é o maior centro de comercialização de plantas e flores aqui do país, se chama Uhum. Veiga Olambra, está na cidade de Olambra, São Paulo. Ah, ele comercializa através da Olambra, se não me engano, do Veiga ou da Copperflora, mas a fazenda de rosas deles está aqui em Minas, se não me engano, Machado, esqueci o nome da cidade. Então, a produção de rosa deles, que é a maior do país, a produção de rosa é uma coisa, é um espetáculo, é assim, é maravilhoso. Eu fiquei impressionada com a produção de rosa, sabe? Mas pela diversidade que tem, pela qualidade. Nós não temos muita facilidade de muita produção de rosa no país, porque aqui é muito quente, né? É um país Exato. tropical. E a gente não tem essa facilidade assim de fazer muda, de produzir roseira. Temos roseiras ali em casa, mas assim, não temos aquela facilidade, Uhum. porque elas gostam de clima mais frio. Essa cidade é do clima mais frio, então no país onde tem um clima mais frio, o pessoal consegue produzir essas rosas. Mas pela diversidade de cores e tamanho, tinha haste lá de mais de 1 metro, Sim, o botão, sabe? sim. Então, assim, pela diversidade de cores, nunca vi tanta cor. O tamanho do botão, nunca vi um botão tão grande. E o tamanho da haste. É engraçado falar nisso porque, Viu? pronto, lá está, como nós vivemos na Europa, as rosas para nós são tão comuns e são tão. Eu sei que há pessoas que gostam muito de rosas, especialmente, e lá, eu vou dizer se calhar algo polémico, mas pessoas se calhar de mais idade, eu vejo que gostam muito mais de rosas do que se calhar pessoas se calhar da minha geração. Para mim é tão comum eu ver roseirais e ver rosas,
portanto, em tantos sítios, que acaba por ser um pouco, eu diria banal, mas, portanto, é engraçado portanto, dizer que aquilo que mais gostou foi ver, pronto, eu percebo porque para vocês rosas são uma coisa muito mais incomum e para nós, se calhar, gostaríamos era de ir ver, se calhar, um sítio com antúrios ou com filodendros, que é aquilo, pronto, que vocês, se calhar, têm muito mais quantidade e diversidade do que nós, que não temos nada disso, temos que importar tudo. Um outro lugar que eu te falei que me Uhum. surpreende sempre é o Inhotim. Vocês já ouviram falar aí? Não. Ele é conhecido mundialmente, é um parque, talvez não sei Uhum. se seria o maior do mundo, é um parque de céu aberto, tanto de paisagismo como de esculturas. É gigante, assim, muito grande. Chama Inhotim. Então, a diversidade de plantas que existe nesse lugar, e plantas raras, e assim, tudo disposto muito bonito em formas de jardins. Então tem gente que visita lá do mundo inteiro. Então a gente vê mais pessoas de fora do que realmente de lá. Fica a poucos quilômetros aqui da minha cidade, sabe? Então eu tenho o Inhotim bem perto. Uhum. Uma das coisas mais bonitas assim que eu já vi. Agora tem uma terceira coisa que me surpreendeu muito. É um produtor de frutíferas, frutas Uhum. raras, que tem no interior de São Paulo. Ele é deficiente. Mas, E assim, é um dos maiores produtores de frutíferas raras, sabe? Então esse uhum. também eu fiquei impressionada com ele, assim, pela dificuldade e por tantas plantas raras que ele tem, sabe? Comercializa muito dessas plantas raras, ligada a fruta. Pois eu agora percebo porque é que, pronto, porque é que para si assim as visitas são se calhar o mais interessante, porque na verdade é aquilo que não sabe o que é que vai ver, o que é que portanto, tem o fator surpresa, não é? Também para si e para as pessoas, portanto, para quem está a criar os conteúdos. E portanto, como amante de orquídeas, pronto, porque eu já sabia que era e as pessoas que a seguem sabem, portanto, que é realmente uma orquidófila. Quais é que são assim as dicas que lhe pedem e quais é que são assim os maiores erros que vê as pessoas fazerem com orquídeas? Olha, vocês têm muitas orquídeas aí? O pessoal tem o hábito de cultivar orquídeas? Assim, grandes duas associações cá em Portugal que dão palestras, organizam feiras, exposições, dão prémios, fazem workshops, portanto, sim, há uma comunidade bastante grande cá em Portugal e na Europa também de pessoas que colecionam orquídeas. Embora, pronto, nós temos que adaptar ao nosso clima, que, pronto, nem sempre é assim espetacular no inverno para ter orquídeas, mas as pessoas acabam por terem orquidários ou ter dentro de casa ou fazerem estufas para terem as orquídeas, mas existe, sim, existe, diria que existe mesmo uma comunidade, se calhar das maiores a nível de plantas ornamentais, eu diria que se calhar são das É orquídeas. no mundo todo. A gente não tem orquídeas somente no, no Polo Norte, no gelo e no deserto. O resto, o mundo todo. Como a gente Uhum. falou, é o maior grupo de plantas. E você perguntou as dicas, né? Para você cultivar as Assim, orquídeas. o que as pessoas mais pedem e assim os maiores disparates que costuma ver em pessoas pronto, que têm É o orquídeas. que eu acho que a gente até comentou aqui. Orquídea, a pessoa às vezes compra orquídea e fala assim: vou comprar uma orquídea. As orquídeas, como é o maior grupo, a maior família de plantas, existem orquídeas que gostam de uma coisa, que gostam de outra, como se fosse até plantas diferentes. Então, não é Uhum. só que eu fico boba de ver, eu vou comprar uma orquídea e colocar aqui. Mas é uma orquídea de clima frio? É uma orquídea de clima quente? É uma orquídea que gosta de muito sol? Eu moro em apartamento, eu tenho esse muito sol? Uhum. Né? Então, eu falo muito que existe orquídeas para todo mundo, orquídeas de qualquer tipo de clima e de qualquer tamanho. Existem orquídeas que o vegetal é grande, orquídea com a flor grande, orquídea com vegetal pequeno, orquídea com a flor pequena. Tem orquídea de 1 centímetro, o vegetal e Uhum. a flor tudo junto. Então, e tem orquídeas gigantes. Então, o que eu fico assim impressionada de ver é a pessoa comprar uma orquídea e achar que é tudo igual. Tem orquídeas que eu não posso cultivar dentro do orquidário, eu tenho que tirar do orquidário, porque ela não vai tolerar o ambiente ali de alta umidade, que a maioria gosta,
né, de meia sombra. Então a minha dica é isso: eu quero colecionar orquídea, ou eu quero ter uma orquídea. É você saber qual orquídea que é aquela. É uma catleia? É uma phalaenopsis? É um cimbídio? É um deifal? Dentro das catleias, existem catleias que são nativas aqui do Ceará, que é Exato. quente, quente, quente. Já sofronides é de um lugar mais frio. Então, assim, é saber, é a mesma coisa de um cão. Você mora no apartamento, eu quero um cão. Aí a pessoa te dá um São Bernardo, ok, Pois, não vai correr São bem, não, Bernardo, num apartamento. apartamento. Eu creio que não vai. Aí depois como que você vai fazer com ele? Então, Deus criou o ser humano, as plantas e os animais, com a mesma linha de pensamento, Uhum. né? Que são seres vivos. Não é você pegar essa garrafinha ou um abajur e levar e colocar na sua casa. Eu tenho que saber o que que aquela orquídea gosta, porque ela não adapta a Sim, você. isso é um bom mote, portanto, aqui para as plantas e, portanto, ao longo daqui dos episódios nós temos tido vários convidados realmente a dizer isso, embora eu depois também tenha outros convidados, que é da face, eu diria, face oposta, em que têm plantas e eles dizem, não, as plantas que eu tenho têm que se adaptar às condições da minha casa, porque ou elas se adaptam ou elas morrem e vão embora, porque eu não vou. Não, eu tenho um amigo da Noruega, eu estava fazendo uma live com ele, que na pandemia eu fazia live todos os dias à noite. Ele tem qualquer tipo de planta, inúmeras. Ele adapta a casa dele. O cara tem um lugar da casa, ele tem aclimatizador. O outro, ele tem nebulizador. Ele aquece um lugar, esfria outro, controla a ventilação e controla tudo. Você pode ter qualquer planta na sua casa. Uhum, Daí você tem que ver dentro do. Eu falei pela maioria, a claro, maioria não quer ter aquilo tudo que tem que ter para toda espécie, né? Por exemplo, aqui no nosso país nós somos apaixonados com tulipa e é impossível qualquer pessoa ter tulipa. Mas tem jeito? Tem. Eu posso aqui criar uma estufa fria, né? E eu quero ter aquele trabalho, aquele custo, aquele trabalho com as minhas tulipas. Eu posso ter qualquer tipo de planta, isso é certo. Mas assim, as minhas plantas, eu não quero ter tanto trabalho, claro, tanto custo para eu ter claro, ela aqui. Eu claro. me contento em ver a tulipa quando eu for viajar ou pela televisão, sabe? Sim, sim, claro, claro. Sim, eu diria que até é mais difícil, portanto, se calhar pessoas que têm um clima quente terem plantas de clima frio do que o contrário, porque eu dá-me ideia que as plantas de clima quente nós até conseguimos aquecer um bocadinho a casa no inverno e as plantas adaptam-se melhores do que o contrário. Portanto, cá em Portugal no verão é até um bocadinho quente e por exemplo, da minha experiência pessoal, eu tenho alguns antúrios de clima assim mais frio e são as plantas mais difíceis que eu tenho mais dificuldade em ter, porque as outras, mesmo as quentes no inverno, pronto, elas ficam assim um bocadinho, não diria hibernam, mas pronto, ficam ali um bocadinho, não crescem, mas também não morrem, mas as outras portanto, no verão, as que gostam de frio, elas não se estão muito bem e começam realmente algumas folhas assim a apodrecer, e eu já tive, portanto, aqui alguns convidados que dizem mesmo, um dos meus convidados que tem begónias, ele mesmo diz que tem begónias, portanto, de clima frio e que, portanto, no verão, algumas begónias simplesmente morrem porque ele não as consegue mesmo arrefecendo, mas é muito difícil arrefecer as casas e é mais fácil aquecer as casas no inverno. Portanto, acredito que para vocês deva ser muito difícil ter tulipas, ter rosas, ter essas plantas que realmente precisam de um pouco mais de frio e se calhar ser um pouco mais fácil para nós, apesar de vivermos num sítio mais frio, mas de aquecermos as plantas de forma a que elas no inverno não seja, Não pronto, são o tanto. choque não seja tão grande. Um, Eu creio que o clima de vocês às vezes parece um pouco com o sul do nosso país, né? O Rio Grande do Sul, ali, eles uhum, têm esses problemas. Agora, você falou da roseira, que é bem comum aí para vocês. Aqui é, é comum, assim, não tanto como para vocês, né? A gente vê uma ou outra e o pessoal tem muita dificuldade de cultivo. Mas uma bem comum aqui para a gente são os antúrios. Muito comum. Tem um monte pois, de antúrios. exato,
Eu, no chão, vaso, exato. tudo. Sim, eu sei que pronto, eu tive um dos episódios eu falei com o Fly, portanto também vive aí no Brasil, em São Paulo, e ele mesmo diz que pronto, ele tem no Brasil existem alguns antúrios, e que nem sempre é fácil de ter antúrios, por exemplo, os do Panamá, que têm, pronto, e também, como o Brasil também é muito grande, não podemos falar do Brasil só como um país, pronto, que tem todo o mesmo clima, portanto, o Brasil tem climas diferentes do mesmo país, Bem exato, diferente. portanto, é um bocadinho difícil, às vezes, ter esses antúrios do Panamá, que precisam de muita umidade, de uma temperatura muito estável. Se estiverem em São Paulo, por exemplo, se calhar com o clima mais quente, se calhar vai ser mais difícil, mesmo para antúrios, de ter, de ter essas espécies. Mas, Ana, portanto, disse-me, portanto, que tinha um orquidário. Quais é que são, pronto, pelo que eu percebi, o seu orquidário foi herdado de uma pessoa da sua família. Isso. Isso. E, portanto, quais é que são os seus maiores desafios em ter um orquidário? Porque, pronto, onde vive também há de fazer calor e também vai ter que adaptar, como acabou de dizer, portanto, os níveis de luz com as plantas que tem, mas que, que- que desafios, assim, os maiores desafios, portanto, para quem quer ter um orquidário, é que a Ana encontrou? Ah, as pessoas por aqui, como eu tenho um orquidário, muitas orquídeas, então às vezes eu preciso de ajuda. E as pessoas aqui não sabem Uhum, cultivar as orquídeas. Então, você meio que fica sozinho e que quando você precisa de ajuda, você tem que ensinar essas pessoas o que que tem que ser feito. Então, a gente não tem assim, um conhecimento bom nessa área de orquídeas. Isso é um problema. Outro uhum, problema é que, para mim, todo orquidário, ele, ao redor dele, se tiver tudo livre, seria excelente. Como eu herdei, ele é encostado no muro, assim, então a ventilação do meu orquidário, a luz não é boa. Então, eu até penso uhum, em fazer um outro orquidário. Então, isso é até uma dica para quem for fazer. Então, às vezes a pessoa pega ali e faz perto de um muro, perto de uma árvore. O ideal é o quê? Você ter um orquidário livre de qualquer coisa, porque daí você põe uma tela de sombreamento, né? O nosso aqui, o mais indicado é uhum, 50%, porque dá para um grande grupo de orquídeas. Aí você vai organizando ali, né? As que precisam de mais ou de menos, mas que essa ventilação seja muito boa. Ao redor não tem árvores, não tem estrutura, muro, nem nada. Então, o meu, por ter uma parte dele toda de muro também, já é um pouco prejudicial. E aos poucos que a gente tem que ir fazendo as coisas para beneficiar, para ajudar a gente mesmo. Por exemplo, eu tenho vasos de barro, vasos de plástico, isso tudo dificulta o dia a dia. A rega, né? Porque vaso de plástico sempre você tem que regar menos do que de barro, uniformizar. Então, eu ainda não tenho essa exatamente. uniformização, sabe? Ah, assim, Uhum, a adubação minha é excelente, já encontrei um adubo excelente para orquídeas, não tenho dificuldade com isso, mas o manejo. Eu creio que não é só na área de orquídeas. É difícil você organizar, ter pessoas que te ajudam nessa área especializada em todas as áreas. Aqui no país está bem difícil, eu não sei como está Portugal. Mas, assim, conhecimento em uma determinada área é difícil. Porque orquídeas dá trabalho, planta dá uhum, trabalho. E você ter uma pessoa que entende daquilo ali, aqui não tá fácil, sabe? Não sei aí. uhum. Sim, sim, em Portugal, pronto, também somos um país mais pequeno, e pronto, as pessoas realmente que trabalham portanto, em fornecedores, em produtores de plantas, normalmente têm que ter uma formação específica para trabalhar. Eu, portanto, eu acho que não existe, se alguém tiver a ouvir e que me corrija se eu sou errado, mas eu acho que, por exemplo, não existe uma formação específica, imagino, para orquídeas, ou eu acho que as pessoas que têm essas formações de técnico de jardim ou técnico portanto, desses locais, normalmente recebem uma formação geral e depois eu acho que tem que ser a própria experiência ou o dono da produtora a explicar essas especificidades de as orquídeas tratam-se assim, e mesmo tendo as orquídeas, estas tratam-se assim, aquelas precisam disto, aquelas precisam de um substrato diferente, de um vaso diferente, É, de uma rega diferente, de uma luz diferente. Portanto, isso eu acho que as pessoas acabam por, como disse a Ana, as pessoas acabam também por aprender muito
com, Com a vá prática, erro e com a acerto. prática, pronto, e com o próprio dono. Ana, já fez vários vídeos, portanto, eu vi umas, vários vídeos seus e eu fiquei sempre com esta ideia, portanto, sobre chifres de veado, portanto, o platicério. Quais é que são, portanto, os maiores desafios de manter estas plantas na sua experiência? A pessoa entender que o chifre de veado é uma samambaia. A partir disso, não temos problema com ele. Existem várias espécies. A gente tem esse chifre de veado que cai assim, Uhum, né, para baixo, para cima. Tem um que eu consegui agora, que ele é o elefantotes, parece uma orelha assim de elefante. São várias espécies. Muita gente tem coleção uhum. de chifre de veado, mas Na Ásia adoram platicériums, portanto, Tailândia, Japão, China adoram platicériums. Há pessoas que só têm coleções de platicério e eu achava que, não sei porquê, mas se calhar é uma percepção errada minha, que eles precisavam, pronto, de muita umidade e eu achava que se calhar, pronto, em sítios do Brasil eu vejo muita gente também a ter platicério, mas eu acharia que era demasiado quente ou que poderia ser demasiado seco, especialmente para aqueles platicérios montados, portanto, em madeira. Quer dizer, eu acho que o vosso calor aquilo deve secar, vocês devem ter que regar aquilo todos os dias. ele se adaptou muito bem aqui. Aqui é Ok. muito seco, a minha região. Eu não preciso de pôr ele, Uhum. por exemplo, as orquídeas gostam muito de alta umidade, então elas têm que ir para a estufa. Só que o chifre de veado ele fica em árvores, são samambaias, mas eles se adaptaram ao clima seco e quente. Então eu acho bem tranquilo. E alguns placérios precisam de muito espaço, né? Então, Uhum. bastante espaço. E eles dão bem tanto em vaso como em árvores. A gente vê gigantescos. Até fui numa cidade vizinha e fiquei louca, vi um platicério, um chifre de veado, que a mulher colocou ele não na parede, deixou ele, prendeu assim, e ele todo redondo, era gigante. Uhum. Cheguei e queria um daquele, o meu tá todo Eu acho que vi, fez um vídeo que quer agora um redondo, não? Eu acho que vi o seu vídeo, vira tipo assim, um monstro. É um monstro, assim. sim, Tipo, porque é 2 diferente, não é? metros por uns 2 metros, aquela bolona. Falei, quero um desse. Então, assim, chifre de veado é isso. Ele é muito adaptável. Ok, portanto não acha que seja assim uma coisa particularmente difícil de ter? Aqui não. Ok. E, portanto, também já fez vários vídeos de, portanto, como tratar pragas. Portanto, ensina remédios caseiros. Portanto, diria qual é que foi assim a praga mais difícil, assim aquele pesadelo que teve, assim a praga mais difícil que teve que tratar até hoje e que dicas da sua experiência pode dar às outras pessoas para evitar, portanto, que tenham essas pragas. Você ter plantas que você consiga a dar o que ela quer. Porque se eu tenho uma planta que eu exponho ela a muito frio, ela não é de fleio, ou ao sol, muito sol, ela não é de sol, ela se torna uma planta mais frágil. Vamos supor que você tem uma planta que precisa ser adubada regularmente, ou que precisa de alta umidade, seu clima é seco, né? E ela não se adapta, porque tem plantas que não se adaptam, não adianta. Igual, por exemplo, orquídeas. Ah, Ana, essa orquídea de meia sombra, ela se adapta ao sol? Algumas sim, outras não, não adianta. Então, se você dá o que a planta consegue manter ali bem, você, assim, quase que 80, 90%, você não vai ter problema com praga e doença. Mas voltando a falar naquilo que Deus criou o, o, Uhum. o ser humano, os animais e as plantas. É impossível você ter plantas sem em algum momento você ter problema com pragas e doenças. Aqui, época chuvosa, é muita chuva. Meu orquidário, ele tem sombrite, a tela, chove nas orquídeas. Não tem plástico. Eu vou ter problema com fungo. Então, que é o principal problema aqui. Pois. E daí nós temos as receitas caseiras, que no início funcionam bem, depois não. Depois nós temos segundo alternativa, que são inseticidas, fungicidas, acaricidas, que aqui a gente fala que é da jardinagem amadora, que são domossanitários, que isso pode ser usado em casa, não vai trazer prejuízo. Não precisa de receituário agrônomo, nem nada, você encontra Uhum. floricultura, garden.
Depois, a gente tem o quê? Os agrotóxicos. São proibidos a gente usar. Então, a gente não fala de agrotóxico, isso é uso agrícola. Precisa de um receituário do agrônomo. Então, nós temos essas opções. A primeira que eu falei, que não são, né, nem as receitas caseiras e nem os inseticidas para jardinagem amadora, que é a prevenção, como nos animais, como no ser humano. Não é muito Uhum. mais fácil você prevenir, você, por exemplo, você começou com uma dorzinha de garganta, daí você ali fica, né, se mantém melhor ali no que você, eu não posso muito tomar chuva e tal, e às vezes você toma um anti-inflamatório, agora você deixa, começou a sua garganta, você deixa, você começa com pegar frio, ou alguma coisa que te faz mal, ou não tomou nada, ou não bateu um provas, nem nada. Foi deixando, Uhum. deixando, 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 deixando. Depois aquilo é o quê? Não é só antibiótico? Pois, sim, eu percebo aquilo que diz, mas, mas às vezes, tipo, sim, eu É a mesma percebo. coisa. Então, se você observou, planta é observar. Então, você está observando a sua planta. Você viu hoje Uhum. aqui uma cochonilha, você tira ela com a mão. Mas você deixou a cochonilha ali. Está deixando, está deixando, está deixando, está sugando a planta. Depois só, às vezes a receita caseira nem funciona, você vai ter que usar Uhum. um inseticida. Então é observação. E eu falo que muito durante a rega, se você vai regar, não fica lá olhando, sabe, para anteontem. Você está regando, ou vai Uhum. observando a planta, né, curtindo ela ali. Percebeu alguma coisa diferente, isola essa planta e vê o que você vai fazer. E já ao mesmo tempo, tem que bater em receita caseira, tem que bater em inseticida, e já fala por que aconteceu isso. Fungo é alta umidade. Vamos diminuir a umidade dessa Hum. planta, Sim, principalmente a aquisição de plantas. Às vezes a pessoa já adquire uma grama com tiririca, já adquire uma orquídea com cochonilha ou fungo. Muito assim, você saber onde compra. sim, é verdade, é verdade. Sim, pronto, nós às vezes acontece-nos ter simplesmente, eu por acaso dentro de casa, eu raramente, acho que posso dizer que nunca tive uma praga dentro de casa. Eu tenho realmente algum cuidado e fertilizo também, portanto, com muita regularidade e dou-lhes luz e basicamente dou-lhes aquilo que elas gostam, mas na rua, as plantas que eu tenho na varanda, porque eu moro num apartamento, eu noto que é difícil, portanto, porque elas apanham sol, apanham chuva, portanto, eu não controlo muitas, portanto, as Fica condições. exposta, né? Exato, e portanto eu noto que eu acho que a cochonilha deve ser a minha pior inimiga, porque eu acho que nunca tive outra praga sem ser cochonilha. Já tive nas suculentas, eu já tive nas árvores de borracha, nas ficus, eu já tive na cheflera, eu tenho duas chefleras já variegadas, tenho também, já tive também cochonilha, portanto é muito difícil. Eu acho que só tenho, a única praga que eu tenho é realmente cochonilha e eu já de vez em quando uso, portanto, os remédios caseiros, às de vez em quando tenho que recorrer aos fertilizantes, mas eu noto que todos os anos eu pelo menos tenho uma vez praga de cochonilha em alguma planta na varanda. É incrível, portanto, e eu tenho plantas que perco mesmo a planta toda por causa da cochonilha, apesar de eu estar a tratar a cochonilha, às vezes a planta morre na mesma, portanto é mesmo, eu diria que é o meu pior pesadelo, é essa praga. Há um, você não ficar muito triste, há um grande orquidófilo aqui no país, talvez um amigo que mais entenda de orquídea, assim, que eu já conheci. Ele fez uma pesquisa quando foi desenvolver um produto dele em orquidários aqui no país todo. Uhum. E a grande queixa, mais de 70% dos problemas aqui, a pesquisa dele foi em orquídeas, era cochonilha. É, é uma coisa, Cochonilha não é fácil. é que mesmo tratado, eu às vezes, pronto, ela parece que morre e depois passar 3 dias está coberta outra vez de E você bichos. já viu que você tem que olhar assim na planta, Sim, né? Que ela se esconde é mesmo. verdade, é verdade. E muitas pessoas não sabem que a cochonilha nova, quando ela está nova, que ela vem para sua planta, ela voa, né? Ela Sim, passa voando. Depois que ela está na planta, que ela se alimenta da seiva da planta, ela fica pesada, que ela mais não, que ela não consegue voar. Então, isso é exato. grande importância também de que de ter uma separação de uma planta para outra. Porque plantas muito juntas não é legal você ficar, né? Porque Pois, até o pois. vento
é um aliado seu, o vento entre uma planta e outra, para uma planta não pegar em outra, Não. né? Uhum. Sim, sim, é Tem verdade. gente que Nunca amontoa tinha. muito as plantas. Não é legal. Sim, sim. Eu amontou um bocadinho as plantas, porque gosto de ver ali, tipo mato, ali tudo misturado, mas, e também porque pronto, a minha varanda não é assim muito grande, então eu acabo por juntá-las e pronto, se calhar eu também contribuo para a própria praga. Ana, diga-nos, portanto, agora no final, como última pergunta, qual é que seria, portanto, a sua wishlist, a sua lista de plantas que gostava de ter e que não tem? Independentemente se é pelo preço, se é pela falta de oportunidade de encontrar a planta, se pela sua raridade, qual é que seria assim a sua lista? O pessoal, nossa, saiu os ameucus variegata, saiu isso, aquilo. Assim, eu acho assim muito divina a criação de Deus. É questão de animais, plantas, o próprio ser humano, a diferença de uma e outra. Realmente, eu não tenho essa Uhum, pira. Tem plantas aqui raras, por exemplo, eu tenho a planta cadáver, é a maior flor do mundo. Creio que eu e mais umas duas pessoas que têm, a uhum, Inhotim tem, e mais uma outra pessoa, né? Tem plantas raras, mas não é uhum, minha pira, não. O que eu gostaria de ter e não tenho, assim, talvez eu goste de ter pelo menos uma planta de cada grupo, mas hoje, por exemplo, no momento, eu não tenho uma oliveira, uma azeitona, e eu acho belíssimo pela história de que Nossa Senhora pousou na oliveira, acho, tô louca para comprar uma oliveira. Mas assim, não tem uma planta que eu gostaria de ter demais, não tenho. Gosto de plantas comuns, tenho as minhas plantas raras, raríssimas, diferentes ou não, uhum. mas não tem assim. Hoje, por exemplo, eu não tenho uma oliveira e estou querendo. Você tem oliveira aí, né? Clima frio? Sim, temos, mas por acaso é uma. Manda uma para cá. Mas sim, nós cá, pronto, vendem-se oliveiras pequeninas até bastante baratas, mas por acaso, como elas demoram muito tempo a crescer, há pessoas que querem ter oliveiras num vaso na varanda e já querem ter assim uma oliveira assim maior, e é muito caro. Aqui é muito caro. Assim, quando já é uma planta grande, mesmo cá em Portugal, apesar de termos muitas, é muito caro. Eu acho que é pela, pronto, porque demora muito tempo a crescer e aquilo é quase como um bonsai, portanto aquela planta já tem que ter muitos anos para estar daquele tamanho. Eu acho que é por isso que elas são tão caras. Eu te falei que eu tenho um livro. Quer falar um bocadinho sobre isso? Meu livro se chama Verdes e Floridas, Aprenda de uma vez por todas a cuidar de suas plantas. É o único no país que tem QR Code. Então, ele linka com meus vídeos no YouTube, no Instagram. Então, cada capítulo eu ensino sobre uma planta. Então, como cultivar orquídeas, rosa do deserto, cactos suculentas. Então, tenho aí o meu livro, que é uma coisa assim, que eu queria muito ter uma filha, plantar uma árvore e ter um livro. E como é que foi, portanto, escrever o seu livro? Foi uma coisa difícil? Na Foi. floricultura, a pessoa falava assim, Ana, eu quero mudar a hortênsia de cor. A minha é rosa, eu quero azul. E tinha as pessoas que tinham azul e queria rosa, ou eu quero branca, sem mudar o pH do solo. E eu sempre ia anotando aquilo ali no computador. Cada dia uma pessoa queria. Quando eu fui ver, tinha um livro. Uhum, Então foi através das dúvidas das pessoas, do que mais as pessoas tinham dificuldade de cultivo. Então, daí, eu achei muito legal fazer dessa maneira. Então, eu uhum, tenho um capítulo de antúrios, como que você cultiva antúrio, um de cactos e suculentas, as principais plantas que as pessoas têm aqui, têm em casa. uhum. Então, assim, queria muito ajudar através do livro. Sim, mas isso é muito interessante. Esse processo de elaboração é diferente, porque normalmente as pessoas que querem escrever um livro querem contar tanto uma narrativa, querem dar a sua perspectiva sobre isto, e as outras, pronto, gostam ou não gostam, leem o livro ou não leem, mas esse foi um processo até ao contrário, não é? Portanto, foram as pessoas que lhe perguntaram e a Ana apropriou-se dessas dúvidas para responder a essas pessoas, para devolver, portanto, para responder. Um livro bem de consulta, Uhum. sabe? Sim, sim. Porque às vezes a gente não tem onde consultar, é o que a gente já falou, essa dificuldade que a gente tem do cultivo de cada Uhum. planta, né? A gente não tem um curso realmente de tão Sim, específico. e o problema às vezes da internet é que, pelo menos em plantas, é que é extremamente genérico. A informação é muito quer luz, mas o que é luz? É a luz, é a luz do sol?
é quantos metros de uma janela, e a janela de quê? É virada para norte ou virada para sul ou virada para este, porque a luz é completamente diferente. Isso, E se nós é formos, isso aí. se nós formos ver a internet ou procurar como é que eu tenho uma Monstera, quer dizer, aquilo é todas as informações que lá em 95% dos sítios onde nós encontramos é uma informação genérica. Portanto, quer um sol arável, mas o que é um sol arável? Porque a minha perspectiva de arável pode ser diferente da sua, não é? E portanto, as pessoas dizem que a internet é muito boa para dar informação, só que pelo menos a nível das plantas ornamentais, eu acho que é extremamente genérico. Há muito É. poucos sítios que. Outra coisa, você vê, por exemplo, adubação caseira, inseticida e fungicida caseiro, como que você vai saber ali, tantas que a gente vê na internet, se realmente funciona? Então, eu Exato. coloquei no livro as que realmente funcionam, que eu tenho essa prática com elas, tanto adubação como inseticida, fungicida. Eh, então foi muito bom deixar isso aí Sim, tudo escritinho. sim, é muito boa ideia e é bastante útil. Portanto, para quem gosta de plantas e pronto, para quem precisa de consultar, é realmente uma muito boa ideia. Portanto, Ana, vamos então fazer aqui o nosso Plantinder, é que eu vou-lhe dar nomes de plantas e a Ana, portanto, vai dizer sim ou não, caso goste ou não. Pode dar assim Ok, uma justificação simples e rápida, mas basicamente é suposto ser uma coisa rápida só para nós percebermos, portanto, alguns dos seus gostos. Alocasia Dragon Scale. sim. É um sim, ok. Eu não sabia se a Ana gostava de alocásias ou não, ou se gosta de todas as Gosto. alocásias, E ou... uma planta de uma beleza, parece de plástico e fácil É, cultivo. quer dizer, mais ou menos. Cá em Portugal não há assim tanta gente que corrobora esse fácil O cultivo. frio aí para ela, né? Sim, sim, e há algumas alocásias difíceis que há muita gente que não consegue ter e há muita gente que tem medo de alocásias por causa disso. Antúrio cristalino, Antúrio, qualquer um. Tem paixão pelos antúrios. todos. Todos. Não há assim uns que gostam mais do que outros. Não. Tenho antúrios aqui, que são. O importante são as folhas, né? Não as flores. Tenho os de flores, amo todos os antúrios. Begónia pavonina. Gosto muito, muito das begônias. Qualquer um. E você acredita que eu consegui cultivar as begônias aqui, tipo numa jardineira, tipo no chão? Várias begônias no chão. Mas todas, até aquelas de clima frio, Não, pois, as de clima tropical. Todas de pois, clima tropical. pois. Eu trouxe de um produtor de São Paulo. Antúrio clarinérvio. Demais. Gosto demais. Até tirei uma foto com aquela folha assim. Sim, sim, eu acho que já vi a sua fotografia. A Calathea a Crimson, aquela que é rosa. Sim. Ah, você não vai me ver falar não. Pois, se calhar. Bom, então vou aqui tentar encontrar uma planta que não goste. Oia linearis. Não quero, olha. Qualquer flor de cera. Também gosto de todas. A Monstera Adansoni. Sim, gosto muito. Também. Você acredita que eu tenho um pouco de dificuldade com ela? A sério? É uma planta, O pessoal aqui não tem. Não sei se é porque a minha eu coloco ela como pendente. pois, porque elas gostam assim de trepar para ficarem, portanto, com as folhas maiores. Eu acho que é isso, sabe? Falando aqui com porque você, eu acho que é isso. Coloquei ela no se ela varal. estiver num sítio que trepe, normalmente elas desenvolvem as folhas bem maiores do que quando as pessoas as tornam pendentes, elas nunca crescem muito, a nível de tamanho foliar. Eu tenho essa mania. Esses dias assisti uma jiboia aqui. Não, um filodendro amarelo. E sempre a gente vê um filodendro assim caindo em fluia e tal. Eu falei assim, eu quero fazer assim vários fios de embaixo até em cima de linha de anzol. Fiz várias linhas de anzol para fazer tipo uma cortina e subindo assim. Adaptou. E resultou? Tá lindo. E Assim, resultou. mas essa cuia de andançona não deu certo, não. Tem coisa que realmente tem que rever. E por último, Philodendro atabapuense. Amo. Tem um espaço aqui com muitos filodendros. Também gosta de filodendros. Espírito Santo. Pois, muito venerado. Agora, pronto, já um bocadinho mais comum, porque começaram a produzir em cultura de tecido e, portanto, ele começou-se a tornar mais
portanto, começou a chegar às massas, mas era pronto, em 2020, 2021, era uma planta, o Holy Grail, era o santo grau portanto, das aráceas. Portanto, era realmente mas vocês no Brasil, portanto, havia muita gente realmente a ter Espírito Santo. Eu gosto muito do verrugoso, você gosta? Gosto, adoro, eu tenho um. É dos meus favoritos. Não há muita gente assim que goste. Quando vem em folha. Sim, assim, que aquele contraste vermelho da parte de trás com a planta escura na parte da frente, é uma planta espetacular. Não há assim muitas plantas que tenham essa cor e esse dramatismo todo do contraste da parte da frente com a parte de trás. Não é, e não é uma planta muito difícil, eu não acho que seja assim muito, muito complicado de ter. Pelo menos aqui em casa ele dá-se muito bem. Bem tranquilo. Ok, Ana, obrigado, portanto, pela sua participação aqui no Live Chat. Eu, portanto, desejo todo o sucesso para o seu canal no YouTube, para as suas redes. Portanto, a Ana Paula tem imensos conhecimentos em orquídeas, para quem não a conhece, e plantas, obviamente, no geral. Se vocês tiverem, portanto, alguma dúvida, podem enviar, portanto, para ela diretamente ou para mim, portanto, Age of Plants. Portanto, para a Ana Paula será Ana Paula Lino. Eu relembro que, portanto, nós estamos no Spotify, estamos na Apple Podcasts e estamos no YouTube, portanto, como podcast. Obrigado por estarem aí e até à próxima. Olha, gratidão a todos vocês. Um beijo grande e até a próxima. Obrigado.